Então, pessoal, a partir de agora, né, a nossa aula aí, ela começa a ser gravada, tá? E aí é o seguinte, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente dar continuidade naquilo que a gente estava discutindo na aula passada, tá? Demora um pouquinho aí para aparecer aí para vocês, mas eu acredito que já apareceu aí, né, os slides. Bom, então, pessoal, é o seguinte, na semana passada, a gente estava falando um pouco sobre carreira, tá? Carreira em linha, carreira em Y, carreira em W, vimos também questão lá, a proposta da carreira em rede, tá? Então, ó, carreira em linha, praticamente é aquele único fluxo profissional que a pessoa vai conseguir desenvolver dentro da empresa, tá? Então, já vimos isso daí, tá ok? Bom, na carreira em Y, tá? Ele vai numa linha básica até num certo ponto, tá ok? Ó, auxiliar, o agente, o assistente, depois ele vai, né? Depois ele chega a técnico. Quando ele chega no nível técnico, ele já está no grau 4, tá? Se vocês acompanharem aqui, ó, visualmente ele está no nível 4. Chegou no técnico, pessoal, ele tem duas opções para ele seguir. Ou ele vai para uma linha de especialização, né, voltado aí para o operacional, ou ele vai para uma linha mais gerencial. E aí a gente tem supervisor, chefe, gerente e por aí vai, tá? Então até num certo ponto, né, do nível 1, né, do grau 1 até o grau 4, é como se a gente tivesse um modelo de carreira em I ou em linha, tá? E a partir daí a pessoa ela tem dois vieses aqui para ela seguir, tá? A linha de especialização, né, ou a linha gerencial, tá ok? Ela tem esses dois extremos aí que a pessoa pode seguir nesse sentido, tá bom? E aí depois vimos a carreira em W, tá? Porque a pessoa ou ela parte para a área de apoio, ou ela parte, né, voltado aí para algo mais operacional. E aí o que acontece? Ela parte com dois vieses. Mas o que acontece? A partir dos cargos de liderança, ela tem uma opção a mais. Então, ou seja, é como se você partisse, entrasse na empresa, né, com duas possibilidades, mas depois que você tem um cargo de liderança, você consegue avançar aí para 3 níveis. Aí vocês me perguntam o seguinte, Marcelo, eu sou da área de projetos, eu trabalho com gerenciamento de projetos, eu trabalho com a linha de projetos. Se eu entro em uma empresa onde o estilo de carreira é o estilo em W, eu não tenho nada para mim na área operacional, não? Não, entendeu? Então, ou seja, para esse tipo de empresa, tá? A área de projetos já é uma área de liderança, ok? Então, por exemplo, alguém é da área de projetos e quer entrar no operacional, não tem esse cargo na área operacional, ok? Então, ou seja, a empresa não vai trabalhar projetos no viés operacional, ela vai trabalhar projetos a partir do planejamento tático, a partir da liderança, tá ok? Então, ó, essa empresa, por exemplo, esquece projetos, tá? Pelo menos no nível de rotina e no nível tático, tá? Você já vai trabalhar com projetos apenas quem tem cargos de liderança, tá? Apenas com quem trabalha, né, praticamente aí com cargos de liderança, tá ok? Então você tem, né, tem essa possibilidade aí. Você parte com duas linhas, ou você vai para o gerencial ou você vai para o operacional, porém você chega lá no topo com 3, tá ok? Bom, aí vimos, né, a diferença, ó,
em linha, carreira em Y, carreira em W, tá? Onde você parte com 2 linhas, mas você pode chegar a 3, tá ok? Então a gente tem isso daí. Bom, aí no caso da carreira em rede, tá? A gente viu essas possibilidades aqui. Por quê? Na carreira em rede, você tem possibilidades de migrar para outras áreas, tá? Então, por exemplo, ó, o analista de sistema trainee, ou ele pode virar analista de processos industriais júnior, ou ele pode virar analista de suporte de vendas júnior ou analista de desenvolvimento júnior, tá? Então, ou seja, ele tem essas possibilidades. Desde lá do operacional, a pessoa já tem possibilidades de migrar para outras áreas, tá? Ela já tem possibilidade para migrar para outras áreas nesse sentido, tá? Então, essa dinâmica aqui, ó, do analista de sistema, né? Olha, ele tem possibilidades para ir para 3 áreas. Depois, quando ele vira, quando ele passa para um viés júnior, tá? Analista de processo júnior, ele pode virar sênior, né? Então, ou seja, ele já vai para o nível sênior, tá ok? Então, a carreira em rede, pessoal, ela tem essa vantagem nesse sentido. Você tem possibilidades de migrar para qualquer área, independente do nível, tá? Se você estiver no nível operacional, você tem possibilidade de ir para outras áreas. Se você está no nível tático ou estratégico, você tem possibilidade de ir para outras áreas também. Então, você tem uma alta flexibilidade, tá? O modelo de carreira em rede, pessoal, é o que possui maior flexibilidade, é o que possui maior oportunidade para que as pessoas possam migrar de uma área para outra, tá? É o melhor que tem, entendeu? Se a gente for comparar, Marcelo, qual que é o melhor? O I em Y, em W, qual é o melhor? É o carreira em rede, porque você pode traçar na vertical. Marcelo, o que é na vertical? Na vertical é exatamente isso aqui, ó. O cara é analista de sistema, né? De sistema trainee, o cara vira analista de suporte de vendas júnior. Isso aqui é na vertical. Quando ele vai para processos industriais ou para desenvolvimento, ele está numa linha diagonal, tá ok? Então você tem essas possibilidades na vertical e na diagonal. Então olha só, o cara, gente, olha que bacana, né? O cara que está no operacional, ele tem possibilidades de ir para 3 áreas. Quando ele sobe para júnior, ele tem possibilidade para ir para 2 áreas. E quando ele chega a sênior, ele também tem possibilidades de migrar aí para 2 áreas, exceto o representante aqui técnico de vendas, que aí nesse caso aqui ele não tem nenhuma possibilidade na vertical, na diagonal, perdão, apenas na vertical. Então, quando ele chega a representante técnico de vendas, tá? Ele só pode ir a gerente de vendas, tá ok? Os demais não, ó, tem 2 possibilidades para cada um, quando o sujeito atinge aqui o nível sênior, tá bom? Então, pessoal, em termos de oportunidade, em termos de carreira, alguma coisa nesse sentido, tá? O melhor é o carreira em rede, tá? Porque dá possibilidades para a pessoa migrar para outras áreas, tá bom, pessoal? Então isso é muito útil, né? Isso te dá uma possibilidade de crescimento muito grande dentro da empresa, né? Pensa aí para vocês aí, administradores. Marcelo, eu não gostei da área de gestão de pessoas. Tá bom, vai para finanças. Marcelo, eu não gostei do financeiro. Tá bom, vai para logística.
Ah, Marcelo, eu não gostei do logística. Tá bom, vai para o comercial. Entendeu? Então, quando a empresa tem um desenho de carreira em rede, isso é muito bom, isso é muito produtivo, isso é muito satisfatório, principalmente para o funcionário que entra ali dentro da empresa e vai trabalhar nesse sentido, tá bom? Percebam, né, que nós temos aqui trainee, júnior, sênior. Marcelo, como que significa isso? Gente, o que que significa isso na verdade? Pessoal, vários cargos, provavelmente vocês já se depararam com alguma situação nesse sentido, mas vários cargos têm essas nomenclaturas, júnior, sênior, tá? Então nós vamos entender isso. Olha só, aliás, antes disso, carreira em X, tá? Que eu estava esquecendo aqui, tá ok? Bom, gente, olha só, no caso da carreira em X, o que que acontece? Ela é praticamente, pessoal, quase que a mesma coisa que a carreira em Y, tá ok? Quase que a mesma coisa do que a carreira em Y, tá ok? Boa noite, Isabela, seja bem-vinda. Ela ainda não conectou ainda não, desculpa, pessoal. Boa noite, Isabela, seja bem-vinda. Boa noite, eu vou ficar só de camarote hoje, tá bom? Tá bom, beleza, tranquilo. Então, pessoal, o que que acontece, tá? No caso da carreira aqui, pessoal, no caso da carreira em X, tá? Ela é um pouco o contrário aqui da carreira em Y. Por quê? A carreira em Y, quando a gente começa ela vai apenas com uma linha, tá? Ela vai apenas com uma linha até um nível técnico aqui. Daqui para cima que a pessoa vai, né? A pessoa vai criar possibilidades. Ou ela vai para a área técnica, ou ela vai para a área de gestão. No caso da carreira em X, ela é um pouquinho melhor do que a carreira em Y. Por quê? Você tem duas possibilidades de iniciar, tá? Boa noite, a Dayana. Oi! Então, Eu vim só dar boa noite para vocês. tá bom. Boa noite, seja Vou bem-vinda. participar da aula não, porque acabei de lavar banheiro, tô arrumando casa. Tá Mas eu bom, vim... fica aí para você aprender. Nossa senhora, aprender, eu tenho que agora lavar a cozinha. Não, espera, eu já estou acabando aqui já. Então, pessoal, o que que acontece, tá? No caso aí, por exemplo, da carreira em X, ela é um pouco melhor, por quê? Ou você pode ir para a área administrativa, ou você pode começar na área operacional. Só que chega num certo ponto, se você começa no operacional, não significa que você tem que seguir a área técnica. Você pode virar para a área da gestão. Tá ok? Então você tem essa possibilidade. Então a carreira em X, ela é um pouquinho melhor do que a carreira em Y, tá? Por quê? Gente, quais são as vantagens aí de uma carreira X, por exemplo? Gente, se o cara ele entra numa empresa no setor administrativo, não significa que ele vai no administrativo o resto da vida dele, tá? O que que pode acontecer? Ele pode virar para a área técnica. No mesmo lado, se a pessoa entra na empresa, né? A pessoa entra na empresa para o lado operacional, na execução, o que que acontece? Não significa que ela vai para a área técnica, ou seja, ela começa ali de baixo, no operacional, como diz aí o peão da vida, né? Ele entra ali, mas nada impede que quando ele chegar no nível técnico, ele pode ir para a área da administração. Isso é muito positivo, tá? Então, a carreira em X, quando ela é comparada com a carreira em Y, ela é boa nesse sentido, porque ela te dá essas possibilidades. Não é que o cara entrou como, vou jogar numa linguagem bem popular para vocês, não é porque o cara entrou numa empresa
né, no operacional, como peão, vamos dizer assim, significa que ele vai ser aquilo ali o resto da vida, ou vai seguir a área técnica, tá? Ele pode ir para o administrativo. A mesma coisa se o cara entra na administração e ele fica cansado daquilo ali, o que acontece? Ele pode virar um especialista lá na área técnica, tá? Então, isso é muito bom. Você parte com os dois vieses, o administração e a execução, ou você pode entrar no administrativo da empresa, ou você pode entrar no operacional da empresa, e quando chegar aqui, você pode migrar ou para a área da gestão ou para a área técnica. Isso é muito bom, viu, pessoal? Então, a carreira em X aí, ela ainda é melhor do que a Y. Marcelo, e qual que é melhor do que a X? É a carreira em rede, tá ok? Então, a gente tem aí, né, essas possibilidades, tá bom? E aí, pessoal, né, avançando aí nesse sentido aí, ó, a gente tem os níveis, né? Olha aí, ó, o júnior, pleno, sênior e master, tá ok? O júnior é aquele sujeito que é recém-graduado, tem, né, tem tempo de experiência ali de 2 a 4 anos, tá? O pleno, né, o sujeito é analista de sistemas pleno. O que significa o pleno? Significa que a pessoa tem aí uma bagagem de 4 a 6 anos aí no nível de experiência, tá bom? O sênior, de 6 a 8 anos. O master já é aquele sujeito que tem acima de 8 anos de experiência, tá? Então, às vezes, a gente vê isso dentro das empresas, tá? Às vezes, a gente vê isso dentro das empresas. Diversos níveis, tá? Júnior, pleno, sênior, master. Então, a gente pega aí, ó, né? A formação, as responsabilidades e o tempo de experiência, tá? Então, tem vários cargos, pessoal, principalmente na área administrativa, que sempre tem um complemento. Júnior, pleno, sênior, master. Entendeu? Sempre aí tem esse viés aí, tá ok? Então, esses são os níveis aí. E aí, pessoal, nós temos aqui, e aí que eu quero explicar para vocês, o que nós chamamos de eixo de carreira e faixa salarial, tá? Olha só que interessante. Vamos entender um pouquinho aqui, tá? O meu, né? Eu vou arrastar um pouquinho aqui, né? Para vocês aí não muda muita coisa não, mas vamos entender isso aqui, tá? Aliás, né? Marcelo sempre gosta de jogar esse quadrinho na prova, viu? E em cima desse quadrinho ele joga umas 3 perguntinhas. Isso é batata. Olha só, pessoal. Vamos para o nível operacional. Eu tenho nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Certo? Beleza. O que acontece? Depois, ó, eu tenho, e aí a gente tem que bater lá na faixa salarial. Técnico 1, técnico 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então percebam que os níveis, a gente sempre tem que cruzar, verificar os níveis e bater os níveis aqui com a faixa salarial. E aí é o seguinte, eu tenho aqui o nível administrativo, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. E depois eu tenho o nível gerencial, ó, G1, G2, G3, G4, G5. Tá ok? Bom, gente, o que acontece, tá? Nível operacional, ele só vai até o nível 4. Isso daqui é um desenho de cargo, tá? E faixa salarial, né? É o que cientificamente a gente chama de eixos de carreira e faixa salarial. O que é isso? O cara, ele é operador 1, ele só vai no máximo que ele pode chegar é ao nível salarial 4. Acima disso, se ele quiser ganhar mais, o que o cara aqui do operacional ele tem que fazer? Ou ele tem que fazer um curso técnico para ele migrar para cá e subir aqui, ó, virar técnico 3, técnico 4, técnico 5 e técnico 6, ou ele faz
uma graduação em administração. Por quê? Porque senão ele fica limitado, gente. Ele só vai até o operador 4. Tá? Ele não consegue melhorar o salário dele acima disso daqui. Aí ele tem que migrar aqui para a administração nível 3. Tá ok? Ele tem que virar isso daqui para a administração, tá ok? Nível 3, tá? E aí ele dá sequência. Administração nível 4, nível 5 e nível 6, tá? E aí depois ele só vai até nível 6. Para quem começou na área administrativa aqui, ó, né, muitas vezes ele vai migrar para a área gerencial. O que acontece na prática, pessoal? O operacional, normalmente, ele muda para o nível técnico, tá ok? E o administrativo, pessoal, quando ele chega aqui no nível A1, A2, A3, A4, A5 e A6, quando ele chega aqui, principalmente acima de A4, qual que é a tendência dele? É ele migrar para o gerencial, tá? Essa que é a tendência dele, tá? Que chega num certo ponto, pessoal, chega num certo ponto, ele tem que mudar de área. Não dá para ele ficar ali, por quê? Ele já chegou no limite dele. Ele já chegou no limite dele. Então, olha só, pessoal, o que acontece? O que esse eixo de carreira e essa faixa salarial tem a nos mostrar, tá? Isso daí é um desenho perfeito. Por quê? O sujeito que é operacional, ele só vai até nível 4, tá? Ele só vai até nível 4, tá ok? Porque acima disso não tem, ele vira técnico, para ele assumir novas responsabilidades dentro da empresa, tá ok? E aí ele vai partir para a área técnica. A mesma coisa aqui, pessoal, o administrativo. Ele só vai até administrativo nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois chega num certo ponto, gente, ele não consegue avançar mais. Aí o que acontece? Aí ele tem que migrar para o nível gerencial. Então, por exemplo, o cara aqui, por exemplo, que ele é administrativo nível 6, a faixa salarial dele é como se fosse um gerente nível 3. Então, o que ele faz, pessoal? Quando ele chega no nível 6, ele tem que migrar ali para G4, tá? Ele busca aí qual é o objetivo dele? Virar gerente nível 4. Para quê? Para que ele possa subir e chegar lá na faixa salarial nível 9. Tá vendo? Ó? Porque o gerente 5, o nível gerencial 5, qual que é a faixa salarial dele? É o maior. Então, gente, por aqui, o que a gente consegue entender, pessoal? Uma questão de coerência, ok? Cargos gerenciais, eu tenho de colocar numa faixa salarial maior, entendeu? Maior. Nível técnico, eu tenho que começar nível técnico com uma faixa salarial no nível 3. Percebam para vocês verem aí, ó, que o técnico 1, a faixa salarial dele é 3. Entendeu? Então, por exemplo, ó, o operador 4, para a gente entender, o operador 4, ele ganha o mesmo tanto que o técnico 2, quem está na área técnica nível 2, e ganha o mesmo tanto que quem está no administrativo nível 3. Tá ok? Percebam que estão na mesma linha, tá? Percebam que estão na mesma linha. Agora, eu tenho que trabalhar muito bem, pessoal, essa dinâmica aí, tá? Eu tenho que trabalhar muito bem essa dinâmica aí em relação aos eixos de carreira, tá? Porque isso daqui, gente, dentro da minha empresa, tem que estar muito bem desenhado, tá? Tem que estar muito bem desenhado. Eu não posso ter aqui, pessoal, critérios de desigualdade, tá? Eu não posso aqui ter critérios de desigualdade. Então, eu preciso trabalhar bem esse eixo de carreira e faixa salarial. Agora, Marcelo,
vamos imaginar a seguinte situação, tá, pessoal? Vamos imaginar a seguinte situação. De repente, o que eu faço? Eu vou pegar o G1 aqui, ó, o nível gerencial, e vou baixar ele. Vou reduzir ele. Hoje, o meu gerente nível 1, ele está numa faixa salarial nível 5, ok? Se eu pegar esse G1 e rebaixar ele aqui, ó, colocar ele aqui a nível 4, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer dentro da minha empresa? O nível gerencial não vai ser atrativo. Pensa, o meu operador 4 ganhando a mesma coisa que o meu gerente 1, porque vai estar no nível 4, na faixa salarial 4. Pensa, o meu operador 4 ganhando o mesmo tanto que o gerente nível 1. Já pensou, pessoal? Sabe o que acontece? Se eu faço isso, o meu cargo gerencial, ele não fica atrativo. Ele perde a atratividade. Já pensou? O sujeito lá, né? O funcionário, o operador nível 4, ele pensa assim: ah, bobagem, eu estou ganhando o mesmo tanto que o gerente. Percebeu o que ele vai falar? A hora que você virar para ele e falar assim: não, cara, você tem que estudar, vamos correr atrás, para quem sabe, né? Você virar gerente aqui na empresa, ele vai virar e vai falar assim: para quê? Bobagem, ó, vai até balançar os ombros. Bobagem, para quê? Eu vou, né? Eu estou ganhando o mesmo tanto que o gerente. Entendeu, pessoal? Então, eu não posso fazer isso, tá? Se eu baixar o G1 aqui, ó, se eu baixar aqui para o nível 4, de forma que ele vai ganhar o mesmo tanto que o administrativo nível 3, o mesmo tanto que o técnico 2 e o mesmo valor que o operacional 4, o cargo deixa de ser atrativo, entendeu? Por isso, pessoal, que quando a empresa ela vai desenhar, ela vai propor, né, um eixo de carreira, tá? Tem que ter um certo cuidado em relação a isso, tá? Tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Eu tenho que criar cargos que sejam atrativos, mas que eu possa remunerar esses cargos de acordo com a responsabilidade de cada um. Lógico, gente, quem é que vai chegar numa faixa salarial nível 9? Gente, é quem tem cargo de gerente. Por quê? Carrega uma responsabilidade maior. Tá? Então eu tenho que ter esse cuidado aí, tá? Eu não posso simplesmente banalizar. Por isso que quando, né, às vezes as empresas vai desenhar um eixo de carreira, contrata alguém que é especialista. Para quê? Para fazer exatamente isso daqui, ó. Entendeu? Então, ó, se eu abaixo, né, se eu reduzir o meu nível gerencial para a faixa salarial ali, nível 4, o cargo de gerente fica banalizado. O operador vai vir e pensa, o gerente chamando a atenção do operador. Aí o cara vai virar para ele e vai falar assim, olha só, o cara tá me chamando a atenção aqui só porque tem um cargo melhorzinho, bobagem. O que ele ganha, eu também ganho. Percebeu como que você banaliza o cargo, tá? Então tem que ter, né, esse cuidado aí em relação a essa proposta aí, tá ok? Por outro lado, gente, vamos fazer o seguinte, tá? Eu agora vou pegar lá no nível técnico. Vamos pegar aqui, ó, o técnico 1, tá? Se eu pegar esse técnico 1
que hoje ele está numa faixa salarial nível 3 e baixar isso daqui para o nível 2, é outro problema também que você vai arrumar para a cabeça, tá? Se você baixar o técnico 1 para o nível 2, o cargo técnico vai ficar extremamente banalizado. Por quê? Quando você virar para o cara, né? Pensa, você vira para o operador 2 e fala assim: ô fulano, vem cá, você poderia fazer um curso técnico, entendeu? Você poderia fazer um curso técnico nesse sentido, tal, buscar alguma formação, né? Para você melhorar o seu salário. Ele vai virar para você e falar assim: para quê? Para que eu vou fazer curso técnico? Bobagem. Eu estou ganhando a mesma coisa aqui que o técnico 2 ou o técnico 1. Para quê? Entendeu? Então você não pode baixar, pessoal. Você não pode baixar o nível técnico muito e nem pode baixar muito menos o nível gerencial. Tá ok? O nível técnico, pessoal, ele vem até um pouco mais embaixo aqui, ó, na faixa salarial 3. Por quê? Porque ele não tem a mesma responsabilidade do que quem tem o nível gerencial, ok? Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse sentido, porque a nossa aula aqui já tá finalizando, né? Já disparou o cronômetro aqui para mim. O que eu quero colocar para vocês? Que vocês como administradores, né, futuros administradores, quando vocês forem trabalhar, desenvolver alguma proposta voltada para cargos e salários, vocês têm que pensar nisso, tá? Eu não posso banalizar demais o nível salarial do gerente, mas eu não posso banalizar também o nível salarial do profissional técnico. Porque senão, se você joga o técnico no mesmo nível do operacional, as pessoas não irão buscar uma qualificação técnica, porque não vai ser atrativo para elas. A pessoa vai virar para você, você chega perto do funcionário, do operador, você vai virar para ele e falar assim: ô fulano, por que você não faz um curso técnico? O sujeito virando para você e joga na sua cara e fala assim: para quê? Eu estou ganhando a mesma coisa. Para quê, Marcelo? Para que eu vou fazer curso técnico aí de 1 ano e meio, 2 anos, para ganhar a mesma coisa? Entendeu? Então você banaliza de certa forma isso daí. Agora, quem chega no nível 4, no operador 4, aí sim, aí você tem que fazer um movimento para que esse profissional busquem uma qualificação técnica para ele se tornar um técnico nível 3. Porque aí, ele como técnico nível 3, ele pode alcançar até o nível 6. Entendeu? Então, pessoal, é essa proposta aqui, né, que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Ter um certo cuidado quando for definir eixos de carreira e faixa salarial, tá? Ter um certo cuidado com isso. Não banalizar o cargo técnico, colocando praticamente salários idênticos ao operacional, e não banalizar o nível gerencial, rebaixando o nível gerencial ao nível administrativo e ao nível operacional, tá bom? Então é bom definir bem, né, essas linhas aí de salário, até que ponto você pode ir, para que você não seja injusto com ninguém e que os cargos não sejam banalizados. Repetindo, se eu baixar o nível gerencial, ele vai ganhar a mesma coisa que o operador 4. Ou seja, o sujeito vai jogar na cara do gerente que ele ganha a mesma coisa. Se eu rebaixar o nível técnico, eu não incentivo, eu não provoco nenhum estímulo
nos meus funcionários a buscarem uma formação técnica. Legal? Então é isso, pessoal. Era essa proposta aqui que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Vimos um pouco aí, voltamos aí nos modelos de carreira, vimos aí a carreira em X hoje, vimos lá a questão do pleno, sênior, júnior e master, né? Que são os níveis de vários cargos, e agora, né, temos aqui os eixos de carreira e a faixa salarial, beleza? Vou interromper a nossa gravação, né, o nosso compartilhamento, tá bom? Então, a gente finaliza o nosso conteúdo por aqui.